Olá, seja bem-vindo ao programa Momento Pai Nosso na TV Ourinhos, canal 10. Que a sua luz brilhe intensamente no espaço que você ocupar. Hoje nós vamos falar aqui sobre vida após a vida. Na verdade, a gente vai fazer um apanhado sobre essa questão que movimenta muitas pessoas em todo o mundo nessa semana, né, do 2 de novembro, e das diferentes interpretações que a gente pode observar sobre o 2 de novembro, o Dia dos Mortos, né, o Dia de Finados. E até sobre a visão espiritualista a gente vai poder falar também sobre esse aspecto, para que você possa compreender um pouco melhor, porque tem algumas características que são importantes para a gente poder entender e observar na nossa vida, independentemente da filosofia que a gente pratique, da religião que a gente tenha optado. Historicamente, o culto aos mortos num dia determinado, específico, já foi dia 1º de novembro, hoje é dia 2 de novembro, com a visita aos cemitérios, né, com oferendas que são feitas pelas famílias daqueles que de repente passaram para o outro plano, tudo isso remonta aos tempos antigos, né? E sua origem a gente vai encontrar lá nos cultos chamados cultos pagãos, né? Daquelas pessoas que não tinham religião e que serviam como adoração aos deuses. Eles tinham lá alguns cultos que eles pregavam o tempo inteiro e faziam com que de repente as pessoas pudessem adorar, né, aqueles que tinham partido, principalmente os deuses, já que haviam muitos deuses naqueles períodos. Com a ascensão da Igreja Católica, na época romana, né, a categoria de religião oficial, e isso predominou por um tempo muito grande, e se deu exatamente no reino de Constantino Magno, no ano de 321. Né? E aí começam a acontecer os chamados rituais, né, os festivais em homenagem aos mortos. Isso agora, fora praticamente que antes era fora da igreja, passa a ser dentro da igreja e com a benesse da própria igreja. E esse processo começa a se alastrar pelo mundo e vai gradativamente tomando conta de todo o universo. A partir do século XIII, a igreja institui o dia 2 de novembro. Lembra que eu tinha falado que antes cultuava-se no dia 1º de novembro? Então, a igreja, no século XIII, começa a cultuar o dia de finados no dia 2 de novembro. E passam a acontecer algumas modificações, né, que as outras religiões, ou mesmo as pessoas de maneira geral, independente da religião, passaram a praticar de uma forma assim muito pontual, todos os anos no dia 2 de novembro. Nem todas as igrejas ou filosofias cultuam essa data, né, o dia de finados, muito embora ela faça parte de vários calendários em diversas partes do mundo. A gente vai olhar isso em várias culturas em que está lá, né, um dia específico que se cultua aquelas pessoas que morreram, segundo esse entendimento, né? Algumas décadas atrás, o dia de finados era marcado por recomendações de silêncio. Então pedia-se às pessoas, de maneira geral, que elas pudessem guardar naquele dia momentos de particular silêncio, em lembrança àqueles que tinham partido. E isso vai, de uma certa maneira, mostrando que aquilo acabou se tornando uma obrigação, né? Para mostrar a todo mundo o respeito que tinha por aquelas pessoas que partiram. Se por um lado essa característica ela mostrava uma vontade muito grande das pessoas não perderem de vista aqueles que tinham ido, por outro lado, mostrava também que muitos deles não se desligavam, né, das pessoas que tinham morrido. No entendimento da doutrina dos espíritos e as doutrinas espiritualistas de maneira geral, quando alguém parte, ele não morre, né? Ele, em verdade, desencarna, porque ele vai ter a possibilidade de poder voltar num outro momento, com uma outra característica, quer seja mulher ou homem, mas para poder dar sequência naquele projeto que foi iniciado naquele momento. Mas a gente vai observando que, sob o ponto de vista geral, esses hábitos
acabaram se diluindo ao longo do tempo. E um grande número de pessoas concentra as suas lembranças e o gesto relativo aos seus mortos, entre aspas, num determinado dia. Alguns segmentos, algumas religiões guardam um outro dia. Especificamente esse 2, que está mais ligado à questão da Igreja Católica, 2 de novembro, ele continua sendo, vamos dizer assim, perpetuado ao longo do tempo, indicando que as pessoas nesse dia têm que manter um respeito muito grande em lembrança àqueles que partiram. Mas a gente observa que, ao invés de dar um conforto maior para as pessoas, o que ocorre? As pessoas se sentem muito incomodadas e muito tristes nesse dia, porque elas entendem que essas pessoas que partiram deveriam estar aqui. E a gente sabe, né? Porque a gente vai passando o tempo, a gente vai compreendendo isso, que as pessoas para cá vieram num determinado momento, elas vão passar por aqui. Então você tem a data de nascimento e a data da morte, entre aspas, no nosso entendimento, ela vai acontecer exatamente de acordo com a condição pessoal e intransferível de cada um, né? Porque se não fosse assim, nós morreríamos, entre aspas, todos juntos, e não é isso que ocorre. E as pessoas, elas acabam indo para um outro plano num determinado momento, com idades variadas, né? Desde aquele que nem conseguiu chegar totalmente ao plano terreno, ainda era um feto e não chegou a vingar, vamos dizer assim, mas das mais diferentes idades, né? Que tem algumas explicações que até poderemos falar sobre isso. E então as pessoas, como uma forma de poderem se lembrar daqueles que se foram, passam a cultuar um determinado dia. Pode ser até o dia em que aquela pessoa, vamos dizer assim, morreu, né? E vão se lembrar, né? Vão fazer muitas coisas, acender velas, vão fazer muitos gestos no sentido de não perder de vista a lembrança daquela pessoa que certamente foi muito querida. Mesmo porque a gente tem uma característica que é de se lembrar pontualmente daqueles que participaram com a gente, que conviveram com a gente, que a gente tem um profundo respeito, uma admiração. E nós não fazemos isso, né, pontualmente com aquelas pessoas que de repente não tivemos tanta afinidade, não é verdade? De qualquer modo, nós estamos colocando essas situações, né, mas queremos dizer claramente, respeitamos todas as crenças. Aqui não vai nenhum sentido de crítica a isso ou aquilo, mesmo porque cada um tem o direito e o dever de poder seguir aquilo que acredita e, consequentemente, fazer o que entender necessário com a sua vida. E esse respeito nós vamos manter sempre, né? Mas tem algumas pessoas que continuam, de alguma maneira, respeitando e fazendo tudo no dia de finados. Mas eu tenho uma leitura totalmente diferente de tudo isso. No Oriente, entre os adeptos de algumas religiões orientais, a morte, diferentemente do que acontece aqui no Ocidente, ela é considerada uma celebração. Pode parecer absurdo, mas é exatamente isso que ocorre. Quando um cidadão morre, né, como se diz comumente, as pessoas fazem festas, né? E por que fazem festas, né? Alguém diria, mas isso é inadmissível. Não, eles compreendem o seguinte, que o fato das pessoas terem vindo para cá, para utilizar uma capa como essa que a gente utiliza aqui, num plano terreno ainda complicado, né? Que a gente considera de expiação e provas, e a gente vê algumas situações assim, de um cidadão olhar para o outro e de repente matá-lo assim, sem o menor constrangimento. Então o fato da gente ter vindo para cá é porque a gente tinha alguns compromissos, né? Como temos o tempo inteiro compromissos para cumprirmos enquanto estivermos por aqui.